Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério, preste atenção na leitura, meus irmãos. Porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Levanta sua mão para o céu. Diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Meu Deus, o homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos e louvai a Jesus com uma salva bem forte de palmas. Palmas para Jesus. Queridos ouvintes de casa e queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, a Bíblia Sagrada enumera, a Bíblia Sagrada define alguns tipos de pecados, e a palavra do Senhor nos mostra as consequências desses pecados. Eu quero falar sobre alguns aqui nessa noite. Alguns tipos de pecado. Por exemplo, existe o pecado involuntário, ou seja, é um tipo de pecado quase que acidental. Acidental, sabe o que é um acidente? É mais ou menos o que aconteceu com Diná. Diná, filha de Jacó, sai com as meninas da terra para conhecer a terra. Eu não vou dizer que ela estava usando uma mini saia da Anitta, igual algumas crentes estão usando hoje em dia, mas certamente ela chamou a atenção de um rapaz, e esse rapaz se afeiçoou por ela. E a intuição instintiva dele foi de tomá-la à força. Pode ter certeza que ela não queria perder a sua virgindade de forma tão vergonhosa. Ela não queria, mas aconteceu. Por quê? Porque ela vacilou. Uma coisa é o pecado, e a outra, meus amados irmãos, é um tropeço proveniente do nosso vacilo. E a Bíblia vai chamar esse tropeço de embaraço. O embaraço não é um pecado. O embaraço é um tropeço, é um vacilo. Mas geralmente, todo embaraço lá na frente vai acabar virando pecado. Então são alguns pecados acidentais que pode acontecer. Mas não existe só pecado acidental, existe o pecado premeditado. Existe aquele pecado que é alimentado. Existe aquele tipo de pecado que a pessoa sabe que é pecado, a pessoa sabe que é uma imundícia, a pessoa sabe que destrói a sua família, sabe que mancha a sua reputação, sabe que envergonha o nome de Deus, mas ele insiste por causa de alguns minutos de prazer. É um pecado consciente, é um pecado deliberado, é o pecado que a pessoa já conhece, já sabe qual é a consequência. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz: se pecarmos voluntariamente, é o tipo de pecado que a pessoa sabe que é pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque a pessoa sabe que o que ela está fazendo é errado. Ela sabe que o que ela está praticando é pecado, é errado, abomina aos olhos de Deus, mas ela pratica. O terceiro tipo de pecado que eu quero falar é do pecado oculto. Oculto. É feio, é baixo, é imoral, é vil,
é pernicioso, Deus não se agrada. E infelizmente dentro das igrejas brasileiras a operação de milagres está reduzida por causa dos pecados ocultos dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Se quiser bate palma, se não quiser não tem problema não. Pecado oculto. A esposa não sabe, o esposo não sabe, o pastor não sabe, e vai amontoando, empurrando o pecado para debaixo do tapetão, e ninguém sabe. É aquele pecado praticado entre quatro paredes. A diretoria da igreja não sabe, ninguém sabe, mas dois olhos como chama de fogo lá em cima sabe. Deus sabe, Deus vê, Deus contempla todo tipo de pecado. Deus vê, Deus vê. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28 e 13: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Se tiver alguém aqui nessa noite que você tem um pecado escondido, fica tranquilo, eu sei que vai ter oração até meia-noite, mas eu estou pronto para te escutar lá no escritório, porque apesar de aquele que esconde o seu pecado nunca prospera, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É a Bíblia que fala isso, é a palavra de Deus. Aleluia. Lembram de Davi, que praticou o pecado com Batseba, segundo Samuel capítulo 11? O pecado dele é o tipo de pecado oculto, que ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, ninguém presenciou, e ninguém teria coragem de expor o pecado dele, ninguém, porque ninguém era maior que Davi. Acontece que hierarquicamente, espiritualmente, existe alguém que era maior que Davi, alguém que é maior que Lula, alguém que é maior que Bolsonaro, alguém que é maior que o coitado do diácono Milton Neves. O Deus de Israel é maior do que Davi, é maior que Salomão, é maior que qualquer um na face desta terra. Pecado oculto. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite, não. Eu quero me concentrar nessa noite. Não é sobre o pecado acidental, não é sobre o pecado premeditado e não é sobre o pecado oculto. Eu quero falar sobre um outro tipo de pecado. Não é oculto, não. É o tipo de pecado que está ganhando corpo na igreja. É o tipo do pecado revolucionário. É o tipo do pecado que chegou para se estabelecer dizendo o seguinte: isso não é pecado, e eu vou fazer, e não se meta comigo, e eu vou para as redes sociais, e vou fazer, e vou mostrar para todo mundo, e não é pecado, e não se meta comigo. Eu vou escandalizar, e vou mostrar, e vou ostentar, e vou apresentar, e não se metam comigo. Eu conheço as leis, eu sei o que é assédio moral, eu sei o que é assédio religioso, eu conheço tudo, eu conheço, sei, faço, posso e aconteço, e eu vou fazer, e não se meta comigo. Você acredita que tem gente que tem coragem de adulterar dentro da igreja e você vai intimar, tendo as testemunhas, ele nega, fica bravo, e é engraçado que a maioria está com o chicletão no canto da boca, mastigando, parecendo um bode. Eu não fiz nada, eu não vou confessar, e escandaliza para todo mundo, e o pecado começa a feder nas narinas de Deus. Deus tem uma advertência nesta noite, Deus tem uma advertência nesta noite, nada fica impune. Escândalo, 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 espírito de pavão, espírito arrogante, espírito sensual, que quer andar pelas ruas recebendo aplausos e assobios. Ei, o
digno de veneração, de honra e glória, se chama Jesus de Nazaré. O resto murcha que nem a erva. Oricandelabasteri candelabas. Escândalo. Escândalo. A internet está cheia de escândalo. E tem uns que dizem assim: eu não quero nem ver. Não quero nem ver. Diz que não quer nem ver, mas está lá o comentário dele lá embaixo. Eu vi mesmo, mas eu meti o pau. Ah, você quer que eu te dê um prêmio? Vou te dar um panetone espiritual, aqueles panetone que você dá uma dentada assim, é só vento. Vou te dar um prêmio. Você está escrevendo, você está compartilhando, você está fazendo comentário, você está dando ibope para o capeta, você está avolumando o escândalo. Não é para isso que Deus te chamou. Deixa quem quiser escandalizar, escandalizar. Você foi chamado para ir para o céu, não para ficar avolumando, para ficar ventilando escândalo. O nosso alvo é outro. Saia do escândalo, igreja. Sai fora. Ô pastor, você está sabendo daquela? Rapaz, eu nem terminei de saber a outra. É um escândalo atrás do outro. O escândalo hoje está fazendo fila. O escândalo hoje está fazendo fila. É um atrás do outro. É um repercutindo mais que o outro. Quem veio escutar a palavra aqui, levanta a mão assim, ó. É um atrás do outro. Escândalo. Mas a Bíblia Sagrada já vai mostrar desde o Antigo Testamento. Noé, quando ele plantou uma vinha, se embriagou. E o seu próprio filho começa a achar bonitinho, começa a achar engraçada a sua nudez. Aí vem a palavra de maldição de Noé. E pode ter certeza que todo escândalo está acompanhado por algum tipo de maldição no final. Pode esperar. A Bíblia Sagrada ainda mostra os escândalos de Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Sacerdote Eli, aquele sacerdote que não tinha coragem de corrigir o pecado dos seus filhos. Aquele sacerdote covarde que não tinha coragem de chamar a atenção do pecado dos seus filhos. E por causa dos seus filhos, Israel inteiro estava desviado da presença de Deus. Eles estavam escandalizando, estavam roubando as ofertas da casa do Senhor, estavam se prostituindo nas portas das tendas, e as mulheres vinham em bandos para se prostituir. Escândalo. O que aconteceu com eles? Como é que foi a morte deles? A mais trágica possível. Se você conhece algum escandaloso, alguma escandalosa, se você conhece algum mundano, revolucionário, que gosta de bagunçar o que Deus estabeleceu, que gosta de colocar fogo na seara que já foi plantada, semeada e cultivada, se afasta desta pessoa, antes que a espada de Deus pegue você também. Sai fora, você não é de menor, você já é crescido, rapaz. Aprenda, cuidado com os escândalos, você não é inocente. Escândalos. E Davi? Mas o pastor categorizou Davi no pecado oculto. Era oculto mesmo. Mas você já leu na Bíblia que não há nada oculto que não seja revelado? O negócio vazou. Eu quero já deixar aqui a mensagem quando ela está sendo pregada. Tem gente que está me olhando assustada. A mensagem quando está sendo pregada é que nem uma carapuça. Se ela servir na tua cabeça, é você que sabe. É isso mesmo. É feio pecar? Com certeza que é. Horrível. Deus abomina. Mas pior
é você ser covarde e não confessar o teu pecado. Mas pior ainda é você não confessar e ameaçar o pastor, ameaçar os irmãos que querem guardar a doutrina, chamando eles de santarrões, chamando eles de arcaico, antiquado, medieval, obsoleto, ultrapassado e imprestável, para tentar sustentar tua vaidade, o teu pecado. Ou você muda, ou Deus vai tratar com o escândalo que você está trazendo para a obra de Deus. É Deus que vai tratar, não é eu, é Deus. Aleluia. O pecado de Davi começou oculto, vazou, todo mundo ficou sabendo. E agora o que aconteceu? Ele praticou o pecado bem escondidinho, debaixo da tenda, debaixo do telhado. O filho dele, chamado Absalão, colocou as mulheres em cima de um terraço, e lá em cima, a olho nu, para qualquer um que passasse de Dan até Berseba, pelos caminhos de Jerusalém, contemplaria a barbaridade que Absalão fez. Eu estou alertando aqui, Deus está tratando com alguém aqui nessa noite, alguém que está escutando até pelo rádio, você que está acessando pornografia, você que está traindo a sua esposa, você que está sendo seduzido por esse espírito satânico e podre desta era. Deus está mandando eu te avisar. Você pensa que não vai dar nada, que ninguém vai saber? Cuidado, que Deus pode fazer o mundo inteiro saber quem você é, e daí até mesmo o pecado que você está praticando escondido. Cuidado, Deus não é brincadeira. Cuidado. Oh, glória a Deus. Todo mundo ficou sabendo do pecado de Absalão, e era público, virou escândalo. Mas o que aconteceu com ele? A morte. Qualquer um aí que você conheça aí que está causando, que está abalando, que está abafando, e todo mundo vê, e aquilo lá, e aquela polêmica, e taca uma brasa daqui, e taca outra brasa de lá, e o coitado do pastor fica no meio, só dizendo: ai meu Deus, misericórdia, é os conservadores contra os liberais, e fica aquela contenda arada. Pode ter certeza, todo tipo de escândalo dentro da casa de Deus estão com os dias contados. Uma hora ou outra a espada chega e não tem ai, 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 ui, 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 não tem poder, não tem nada que possa aplacar a espada de Jeová. Ah, mas é Absalão, é filho de Davi. E daí? Não mexeu com Davi, escandalizou, mexeu com Deus, a espada pega. E vou dizer mais, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também, porque para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não tem quem é rico, quem é pobre, quem é sábio, quem é ignorante. Ele é um Deus imparcial e é o justo juiz. Ele é. Escândalos. Os judeus escandalizando o nome de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, verso 22. Tu que dizes que não deves adulterar, adultera. Bonitão. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias da lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Verso 24, olha que dura a sentença. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sabe o que os políticos comunistas estão fazendo agora? Os políticos comunistas agora, eles estão pegando as falhas morais, as falhas espirituais daqueles que se dizem conservadores, que querem dizer que defende a pátria, que defende a família e que defende Deus. E Deus lá do céu dizendo: você não defende nem você, camarada. Os políticos corruptos e comunistas estão pegando as próprias falhas dele, dizendo: ó lá, ó o crente lá, ó o pentecostal lá, ó o que gira, tá desviando dinheiro, tá com dinheiro na cueca, ele é bandido, ele é safado, ele é pior do que nós. Crente.
E alguém diz assim: pastor, mas a gente não se mete na política. E se eu te disser que o Satanás é tão astuto que ele está se infiltrando até mesmo entre nós para escandalizar a obra de Deus? O ímpio olha para um crente, ou olha para uma crente nos anos 80 e diz assim: aquela lá é uma serva de Deus. Olha para o crente e diz assim: aquele ali é um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, servo de Deus. Eu estou achando que vocês estão quietos demais hoje. Nos anos 80, nos anos 90, aquela lá é uma serva de Deus, aquele ali é um servo de Deus. Quando é hoje? Quando é hoje? As mocinhas dão uma olhadinha para os jovens crentes de hoje em dia. Graças a Deus que não são todos. Mas olha para alguns crentes que são jovens. O negócio dele não é calo no joelho, não. O negócio dele é bíceps. O negócio dele é musculatura avantajada. Eu posso trocar uma lâmpada? O bicho é musculoso, é o bonitão, é o tal. É aqueles cortes de cabelo que parece uma calopsita misturado com canário. É verdade. É o tal do bonitão. É o Brad Pitt da igreja. As mundanas olham para ele e já dá uma olhada, em vez de entender que é um servo de Deus, já vai dizendo: ui, que gatinho. E as irmãs então, mini saia, o salto desse tamanho, eu até dei um nome para esse salto. O salto tomara que caia, e tomara que caia mesmo. E ela vai andando com aquele salto, poque, 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 poque. Ela está dizendo mais ou menos assim: cheguei na área. E os mundanos começam a assobiar quando ela vai passando de mini saia. Parece a música de Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu vou repetir o que eu já falei. Quem tem que estar em evidência, ser exaltado, é somente Jesus da nossa vida, e não o nosso corpo, e não a nossa beleza. Dá glória a Deus aí. Vocês podiam ter feito um abaixo-assinado em dezembro antes de eu vir para cá. Como diz o pastor de Ávila: alaba se puede. Alaba se puede. Quem veio dar glória a Deus aqui, levanta a mão. Escândalos. O contexto bíblico está tratando de um comportamento e do cuidado de Jesus para com a simplicidade das crianças. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Crianças. Quando se fala de criança, se fala de inocência, pureza. Criança. É isso. Sobrou um ml de glória a Deus aí? Vocês estão vivos aí? Dá um glória a Deus aí, vai. Vocês estão vivos, BH? Dá um aleluia, BH. Ô glória! Ô glória! Quando falamos de criança, falamos de singeleza, inocência. E de primeira mão, parece que o Senhor Jesus já estava antevendo uma época que a inocência das crianças seriam roubadas. Através de professores marxistas, sensualizantes, através dos desenhos da maldita da televisão. E como o diabo não perde tempo, tem um aplicativo aí da China, que é uma baita de uma sabotagem, chamado Tique, não sei o resto. Você deve saber, né? A inicial é Tique, eu não sei o resto. Talvez eu até saiba, mas não quero falar. Mas está pervertendo as crianças. Crianças. Danças eróticas, sensuais, roubando a inocência das crianças. Parece que é um passo largo que está dando para a legalização da pedofilia. E por falar nisso, eu falo isso para quem me escuta aqui dentro e falo para quem me escuta pelo rádio. Pedofilia é pecado. É pecado.
pecado. Ai do pedófilo quando cai na cadeia. Um bandido, um integrante de facção, trata o pedófilo com tanto carinho que ninguém queira passar por essa experiência. Se o escrutínio de juízo de um bandido trata o pedófilo assim, imagina o justo juiz chamado Jeová. Deus é muito mais justo ainda, e Deus cuida das crianças. Deus se importa com a inocência das crianças. Eu sei que tem pais que bateram palma aqui, mas tem preguiça de alfabetizar o teu filho e entrega precocemente o celular para o teu filho ver o que ele quiser na internet. Você é tutor do teu filho, você é responsável diante de Deus pelo filho que Deus te deu. Cuidado, hein? Ah, mas eu nem sei o que ele está vendo e nem quero saber. Que tipo de pai que é você? Que tipo de mãe que é você? Crianças sendo doutrinadas e a sua inocência sendo roubada aos poucos. Infelizmente. Mas a Bíblia não se resume apenas ao circuito infantil. Estamos falando de inocência. E quando falamos de inocência, nós falamos da noiva do Cordeiro. E quando falamos da noiva do Cordeiro, nós não vamos esquecer de São Mateus capítulo 25. São Mateus capítulo 25 vai tratar a igreja, a noiva do Cordeiro, como exatamente isso, como noiva. E a noiva, ao contrário da bagunça que virou hoje em dia, né? Tinha que ser virgem. Hoje em dia virou uma bagunça que só Deus pode ter misericórdia mesmo. Falar de virgindade no casamento hoje é afronta, é ofensa. Mas quando falamos de virgindade, falamos de pureza, de inocência. E se tem algo contra o que Satanás batalha terrivelmente, é contra a inocência da igreja. Eu me lembro nos anos 80 que eu tinha meus 5, 6, 7 anos. O pastor que não tinha nem a segunda série completa, ele aprendia a ler pela Bíblia. Ele dizia: Jesus é bom. A igreja inteira falava língua estranha. Ele levantava a mão e dizia assim: hoje o fogo vai cair. Ele nem terminava de falar, a capetaceira já berrava lá do outro lado da rua, aqui da Avenida Amazonas. Se eu estiver mentindo, me corrijam. Se eu estiver mentindo, me corrijam. Aí a gente se questiona: meu Deus, por que aqueles milagres extraordinários, como diria o italiano estupendo, aqueles milagres formidáveis, não acontecem mais com tanta frequência no nosso meio? O que está acontecendo? Será que é só porque diminuiu a oração? Será que é só porque diminuiu o jejum? Porque Jesus está voltando, agora a gente vai querer colocar a culpa tudo na volta de Jesus? É porque Jesus está voltando? Não é só isso. É uma série de fatores, e um desses fatores é que nós, como crentes, estamos perdendo a inocência e a simplicidade do Evangelho. Antigamente você olhava para um irmão, para uma irmã, para um servo de Deus, você dizia: aquele é um cidadão do céu. Hoje você bate o olho numa pessoa, parece que existe uma tentação de Satanás dizendo assim: qual será que é o pecado escondido que ele tem? Alguma coisa esse camarada tem de errado. É assim. Vocês ficaram quietos. Vocês sabem que é verdade? Vocês sabem que é verdade? Vocês sabem? Como é que a sociologia explica isso? Consciente coletivo. A maioria está pensando assim exatamente por quê? Por quê? Por quê? Por causa do tanto de escândalo que está acontecendo dentro da igreja. Aí quando acontecem os escândalos,
Aí ninguém acredita em mais ninguém. Aí é uma batalha de todos contra todos. Ninguém consegue tirar ninguém para amigo mais. Ninguém consegue olhar no olho do irmão e dizer eu te amo sem um tipo de ressentimento. Por que isso? Por causa dos escândalos. Hoje em dia, para você dizer para alguém, irmão, vamos almoçar lá na minha casa, você até fala, irmão, vamos almoçar na minha casa. Daí já vai avisando a esposa, fala, ó, você vigia, porque eu estou trazendo alguém aqui, eu nem sei, eu não sei nem por que eu convidei para almoçar aqui em casa. Você já fica desconfiado, fala para as crianças, fiquem lá no quarto, trancada. É assim que está acontecendo. A simplicidade está indo embora, a inocência está indo embora. Por quê? O tanto de escândalo. É pedófilos, é adúlteros, é maus pagadores, é fofoqueiros, é mexeriqueiros. E daí você vai perdendo a inocência. E quando você perde a inocência, o seu coração começa a se empedernecer, seu coração começa a endurecer, e um coração endurecido não pode receber a glória de Deus. É por isso que nos dias de hoje, um dos dons mais necessários é o discernimento de espírito, e daí você vai prever e antever os escândalos antes de acontecer. Aleluia! Escândalos. E aí daqui a pouco você diz, meu Deus, mas aquele irmão era uma bênção. Então, era uma bênção, mas você não conhecia a escalada de declínio na qual ele já estava mergulhando. Você não sabe. Escândalos e mais escândalos. O que é o escândalo? É a evidência daquilo que é negativo, é quando é exposto. E tá cheio de gente que diz assim, ó, qualquer coisa eu vou botar na internet, eu só quero fechar os ouvidos. E tem um ditado no Paraná, e aonde der que pele. Tô nem aí. É igual a irmã que esses dias me chamou para tomar um café, falou, pastor, o senhor não vai tomar café, tem um queijinho mineiro e a água do café tá fervendo. Falei, ô God, eu tenho vontade de tomar aquele café. Tem gente que parece que ele quer ver o negócio ferver mesmo. Ele diz assim, eu vou tacar na rede, vou tacar na internet, e eu quero escandalizar. Meus queridos, chega de escândalo. É por isso que a palavra diz, ai do mundo. Sabe por que a palavra diz ai do mundo? Porque muitos de nós que estamos aqui já somos vacinados contra escândalo, e nada mais abate a nossa fé. Mas o mundo lá fora, um pequeniníssimo escândalo é o suficiente para essa pessoa não acreditar nem que Deus existe mais. E quem é que perece? É o mundo. Porque as conversões estão se tornando rasas. As pessoas não estão renunciando de verdade. Muitos estão se batizando e duram 3 ou 4 meses como cristãos e não ficam mais. Por quê? Por causa do maldito escândalo. Irmãos, não sejamos nós vetores de escândalos, mas vamos fazer a glória de Deus brilhar através da nossa vida. Vamos fazer a glória de Deus brilhar através do nosso comportamento. Aleluia. O que é o contrário do escândalo, para mim finalizar? Se o escândalo é a exibição e a publicidade do que não presta, isso é o escândalo. O contrário disso é a publicidade da glória de Deus. É onde a gente andar, as pessoas não contemplarem somente nós, mas contemplar a glória de Deus em nós. Um adúltero, quando ele passa pela rua, um bandido, um conhecedor da palavra que escandaliza o evangelho, ele chega a feder nas narinas da sociedade. Imagina as narinas de Deus. Agora um crente que tem ética, moral, comportamento adequado, se veste como crente, fala como crente, se comporta como crente, aonde ele vai passando, o cheiro de Cristo vai acompanhando ele. O cheiro de Cristo vai acompanhando ela. Aonde ele vai, a glória de Cristo acompanha ele. Você quer abrir a Bíblia comigo aí, que Deus já vou... Se vocês abrirem a Bíblia, eu prometo que eu paro.
Vamos lá, Êxodo capítulo 28. Eu sei que eu já estou com o horário um pouco avançado. Êxodo capítulo 28, versos 36, 37 e 38. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, vai descrever qual deve ser a nossa conduta. Nós também não podemos ficar escondido para que ninguém veja o que a gente faz. Se nós, por um lado, não podemos escandalizar, por outro lado, nós também não podemos ocultar as boas obras de Deus em nossa vida. Êxodo capítulo 28, verso 36. Olha a ordenança de Deus para Moisés: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selo. Gravura de selo, ou seja, em baixo relevo. Santidade ao Senhor. E atá-la-á com um cordão de fio azul. Azul é a cor do céu, né? De maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará. Na frente da mitra. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Uma lâmina de ouro. Uma lâmina de ouro. E naquela lâmina de ouro estaria escrito assim: Kodesh Yehová, ou Kadosh Jeová, ou santidade ao Senhor. É uma lâmina de ouro, mas ela teria que ficar na mitra. O que é a mitra? É como se fosse um chapelão que o sumo sacerdote usava, ou que o sacerdote usava aquele chapelão e tinha que ter uma lâmina de ouro escrito santidade ao Senhor, para que onde ele passasse todo mundo contemplasse e visse que ele era uma pessoa santificada. Santidade ao Senhor tinha que estar na mitra. Aonde o sacerdote passasse tinha que ficar exatamente aquela expressão: santidade ao Senhor. O interessante é que aquela lâmina era presa na mitra por um fio azul, e o fio azul que prendia aquela lâmina naquela mitra estava sobre a cabeça. Ou seja, o fio azul representa que a nossa mente, a nossa cabeça, quando está ligada no céu, nós vamos reproduzir um comportamento de santidade aqui na terra. Se a mente estiver no céu, nós viveremos em santidade aqui na terra. Nós temos que mostrar para este mundo que a igreja é diferente na presença de Deus. Aí você olha para mim e diz assim: mas eu não sou sacerdote. Apocalipse 1:6 diz que Deus nos fez. Não foi João, não foi Paulo, mas foi Deus. Deus nos fez reis e o que mais? Sacerdotes. Ou seja, nós temos que ter essa lâmina de ouro, porque quem cuida desta lâmina de ouro não dá espaço para escândalos na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, dá um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus bem forte para Jesus. Oh glória! Levanta a mão, diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Canta sem palmas. Lava o meu coração. Canta, igreja. Lava o meu. Lava o meu coração. Canta, igreja. Lava o meu coração, Jesus. Lava
Deus.